grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Não há perdão, então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário desta vez, Sei cantar a palavra. Ele está. Sacrifício de justiça Ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. Mas naquele dia a Bíblia conta, o Deus escapou e o Filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Moria Deus revelou o que faria ao pecador. No Calvário Ele o fez, libertou-me por amor. Sangue se entrega, sangue se entrega. Não há perdão. Então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Aleluia! Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu em meu Está vivo, está vivo, está vivo. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, ele se entregou, morreu em meu lugar. Morreu em meu lugar. Fique em pé no seu lugar, vamos adorá-lo, Ele está vivo. Aplauda bem forte a Jesus, Ele está vivo. Vamos, segue adorando, segue adorando, segue adorando. Você pode aplaudir mais forte a Jesus. Mateus capítulo 28. Só para você acompanhar esse texto aí. Mateus 28 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto,
porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Hoje, amado, Deus vai enviar um anjo. Ele vai remover a pedra e está mantendo você na sepultura. Porque aquilo está sendo o seu maior empecilho. Para Deus não é nada. O anjo remove a pedra e senta em cima. Assentar em cima dessa pedra significa autoridade e governo. Deus tem governo sobre as nossas vidas. Versículo 3 diz: o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Você está aqui, querido? Quando Jesus ressuscitou, não foi uma coisa assim escondida. Não foi aquela coisa assim, né? Não foi um boato. Olha, o corpo sumiu, ninguém sabe onde está. Não. Jesus tinha que aparecer para todo mundo. E Jesus ressuscitou e disse para aquelas mulheres que tinham ido aí perfumar o sepulcro, e disse para elas: não temas. Fala para os meus irmãos que agora eu vou andar na frente. Eu vou à frente deles para Galileia. Amado, Deus vai na tua frente. E sabe qual a diferença de Jesus para os outros líderes religiosos? É que Jesus ressuscitou. Quando a gente vai em Israel, a gente esteve lá e nós vimos dois túmulos importantes: o de Jesus e o de Davi. O de Davi, uma multidão fazendo toda uma idolatria no túmulo de Davi, porque Davi foi um homem muito importante para Israel. E quando você vai lá, está escrito: aqui jaz os restos mortais de Davi. E é assim na vida de todas as pessoas, de Gandhi, Confúcio e tantos outros. Mas quando nós entramos no túmulo de Jesus lá em Israel, estava escrito assim: ele não está aqui, ele vive. E porque ele vive, você pode crer no amanhã. Você está aqui, querido? Fala para o teu irmãozinho assim, fala a diferença do nosso Deus. Não, fala bem alto, fala a diferença do nosso Deus para os outros deuses. É que o nosso está vivo. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Dê um abraço em pelo menos 10 pessoas antes de se assentar. E fala assim: essa noite Deus tem janelas abertas no céu para você. Aleluia. Não, dá um abraço em pelo menos 10 que você não conhece e fala: essa noite Deus tem janelas abertas no céu para você.
Deus é bom? Caiu uma chuva bem na hora do culto, né, irmão? Mas Deus é bom, graças a Deus que você veio. Amém? Fala para quem está do teu lado assim, dá um sorriso de boas-vindas e diz assim para ele: Feliz Páscoa. E Páscoa é libertação. Páscoa tem a ver com a libertação total de Deus para a nossa vida. Amém ou não amém? Então diga para o seu irmão, esse mês de abril é libertação total. Libertação total. Amém? Essa foi uma semana, irmão, de muita correria, muito trabalho. Mas Deus é bom, Ele renova as nossas forças, amém? Amém? Quem comeu ovo de Páscoa? Eu não acredito vocês comeram ovo de Páscoa. Pode comer, amém? Não é pecado não. O máximo que pode acontecer se você comer muito é virar um coelho. Mas eu quero falar nesse tema sobre janelas abertas e nós vamos falar sobre uma nova dimensão do Espírito. Ontem aqui na nossa reunião de líderes, Deus me deu uma palavra para falar sobre portas espirituais e foi algo muito poderoso. Porque porta nos leva a uma nova dimensão, mas janela nos traz uma nova dimensão. Ou seja, nos faz enxergar outra dimensão para a gente poder ter o desejo de viver nessa nova dimensão. Amém? Você está aqui? E Jesus foi esse canal, essa ligação para uma nova dimensão. Por isso Jesus diz: eu sou a porta. Amém? E aí eu queria falar de janela. Eu estou meio construtor. Porta, janela, telhado, né? Quinta-feira, irmão, agora, às 10 da manhã, nós vamos assinar o contrato da compra do terreno. E vamos pegar a chave da bendita propriedade. Amém? É por isso que eu estou falando de carro. E chaves tem a ver com conquistas. Muitas coisas boas vão ser desatadas, amados. Então se prepara para essa nova dimensão de conquista na sua vida. Não se assuste. Amém? Quero agradecer a Deus porque meu sogro e minha sogra estão aqui hoje. Amém? Faz tempo que vocês não vê eles. Eles estão ali. Ela está feliz, né? Meu sogro foi o homem que me deu a meu primeiro patrimônio, foi ele que me deu, né? É a filha dele, aleluia. Né? Deus é bom? Então vamos lá, Ezequiel capítulo 22, vamos começar. Está preparado? Janelas abertas no céu. Diga para o teu irmão, Deus vai abrir janelas nessa noite. Fala assim, Deus vai te dar uma chave, que toda hora você vai poder entrar por essa janela. Fala assim, a janela será um meio de comunicação. Amém? Quem já falou pela janela aí com alguém? Levanta a mão. Você abre a janela, né? Está a tua vizinha do outro lado. Ô vizinha! Ô! Aparece aí na janela. Aí a vizinha vem, que foi? Tem sal aí? Acabou o meu. Tem, né? Lá a gente mora num andar, a Adriana no outro e o Renato do outro lado. Então a gente sempre fala pela janela. Comunicação. Fala assim, janela representa linha de comunicação. Fala assim, Deus vai abrir linhas de comunicação para você hoje. Amém? Os pastores que estiveram de manhã, que Deus te dê revelações novas nessa noite. Ezequiel capítulo 22, versículo 30 diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, os consumi, fiz-lhe cair-lhes sobre a cabeça o castigo dos seus procedimentos, diz o Senhor Deus. Amém?
Queria que a gente entendesse numa outra dimensão, principalmente o versículo 30. Porque Deus está mostrando para nós algo muito interessante. Ele está falando que Ele buscou um homem e uma mulher, para que fizesse duas coisas. Fala assim para o seu irmão: Deus está procurando pessoas até hoje. Não, fala bem alto, fala para o teu irmãozinho assim, ó, Deus está te procurando. Chacoalha ele e fala: será que Ele te acha hoje? Quem pode dizer: Senhor, estou aqui? Deixa o Senhor te achar, amém? E essa busca de Deus por um homem ou uma mulher, no caso aí, é para fazer duas coisas. A primeira, restaurar muros. Ele falou: eu procurei um homem para que levantasse muros, restaurasse muros. E muros tem a ver com segurança. Um muro, uma propriedade murada. Às vezes você passa em alguns lugares importantes, né, de lugar de rico, e você olha e fala: meu Deus, só de muro aqui eu já construí a minha casa, né? Às vezes você passa ali pelo Morumbi, Palácio do Governo, você passa ali pelo Paineiras, aquele clube, e começa a descer, tem uns muros ali, irmão, que eu já falei para minha mulher: se me desse o dinheiro só desse muro aí, eu já tinha feito a minha casa. E aí você fica pensando o seguinte, porque de acordo com o muro, revela ou aponta para o tesouro que tem do lado de dentro. Fala para o teu irmão: quanto maior é o teu muro, maior é o teu tesouro. Então olha o que Deus fez. Deus falou: eu estou procurando um homem que repare os muros, que restaure os muros. Ou seja, fazer de novo, restaurar todos os muros estavam caídos. Eu preciso que esses muros sejam levantados, porque o que está acontecendo? A indignação está subindo de tal maneira, há pecado, há tantas coisas acontecendo desse povo para comigo, que eu vou ser obrigado a lançar um juízo. E eu não quero trazer juízo de destruição, porque Deus nos ama, amado. Eu não sei se você está ouvindo a pregação nessa noite. Deus te ama. Então antes do juízo, Ele vai querer te dar e dar a mim muitas oportunidades. Ele vai querer que tudo seja feito. Ele não vai trazer juízo enquanto tiver uma possibilidade de arrependimento. Então Ele está dizendo: eu preciso de um homem que se coloque aí e comece a restaurar o muro. E quando o muro estiver sem nenhuma brecha, aí o muro vai estar pronto, o muro vai estar preparado, aí vai haver proteção, porque quando o muro se levanta, então se gera proteção. Quando o muro se levanta, se gera segurança. Quem está dentro, ou seja, quem está do lado de dentro do muro, se sente seguro. Estamos protegidos. Por mais daquilo que aconteça do lado de fora, ninguém vai conseguir passar essa fortaleza que nós temos à nossa volta. Amém? E a segunda coisa é que ele fala o seguinte: eu procurei alguém para se colocasse na brecha entre mim e esse povo. E quando a gente estava falando aqui de intercessão, eu peguei esse texto e comecei a falar algo interessante, e também foco em intercessão é se colocar na brecha em favor de alguém, aí a batalha vem para essa pessoa. E depois que eu ministrei essa palavra lá em Curitiba, no Imersão, Deus me falou no avião vindo embora, e o Senhor começou a me falar sobre Ezequiel. E o Senhor disse: lembra que você falou e você deu um exemplo sobre estar na brecha, se colocar na brecha, se colocar entre uma pessoa e está numa guerra, e aí o demônio vai atacar a pessoa. E eu falei: lembra? E o Senhor falou: não é por aí. Tem a ver, mas a essência do texto não é essa. E eu disse: então qual é a essência do texto? O Senhor disse: a essência do texto é que brecha é uma janela. Porque não é só uma pessoa fisicamente se colocar numa brecha que a pessoa vai conseguir impedir as coisas. Então, não é nesse sentido. Brecha aí, amado, tem a ver como uma janela. É que na nossa cultura hoje, quando a gente fala uma brecha, a gente pensa que é um buraco. A gente não entende que, por exemplo, se a gente fosse chamar hoje de brecha, a gente tem aqui pelo menos umas
1, 2, 3, 4, 5, 6 brechas nesse muro aqui. Você está aqui não? Então, brecha aí tem a ver com janela. E quando você vai se colocar na brecha, em algumas traduções diz, eu busquei alguém para se colocasse na brecha. Porque Deus vai começar a se comunicar. Deus está falando, eu preciso que alguém se coloque na brecha para evitar a minha indignação. Para evitar que eu traga um juízo. Ou seja, quando Deus se move, amado, ninguém pode impedir. Então o Senhor falou, não é só resistir o inimigo, mas eu preciso de alguém que se coloque na brecha para saber o que eu quero fazer. Ou seja, a janela vai ser uma linha de comunicação, para a gente começar a saber qual é a vontade está no coração de Deus, qual é o desejo está no coração de Deus, qual é a posição que está no coração de Deus com relação à nossa vida, à nossa família, à nossa casa, aos nossos negócios, nosso ministério. Irmão, daqui para frente você e eu, nós vamos precisar muito ter uma linha de comunicação aberta e clara com Deus. Você está aqui? E aí eu quero falar de alguns homens que abriram janelas. Porque em Ezequiel Deus está falando, eu procurei, mas eu não achei ninguém. E aí quando você pula de Ezequiel para Daniel, você vai descobrir que Deus achou Daniel. Aleluia. E aí Deus começa a achar homens e vão começar a abrir janelas. Que vão começar a se colocar nessa brecha chamada janela. Para ouvir o seguinte, o que é que Deus tem desse lado do mundo espiritual que pode influenciar do outro lado no mundo físico? Irmão, você já parou para pensar que o nosso Deus é um Deus que interage conosco? Ou seja, Ele está interessado com quem você vai se casar, Ele está interessado onde você vai estudar, Ele está interessado em tudo que diz respeito à sua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus. A questão é que há uma janela para o mundo do Espírito. Então vamos começar a entender rapidinho esses 3 homens. Prometo ser rápido para você comer o que sobrou do almoço. Aleluia. Amém? Parece que a janta, quando sobra do almoço, parece que é mais gostosa, né? Verdade ou não? Tudo parece que fica mais gostoso. A pizza do outro dia parece melhor. O bolo do outro dia parece mais gostoso. Não é? Verdade ou não? Quem, né? Eu não vejo a hora de voltar para casa. Eu ganhei lá um misturadinho. Vamos chamar ele lá mesmo? Arroz de forno. Né? Me deram lá. Eu falei, amor, a gente tem que levar teu pai para almoçar lá em casa amanhã, tal, temos que ir no mercado. Aí alguém chegou e falou, Deus mandou fazer o almoço aí para vocês ontem. E é o arrozinho de forno lá da dona Edna. Glória a Deus. Então, não, né? Vou rápido. O negócio está lá em casa. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Não dá para ir ninguém lá não. Estou vendo alguém se convidando para ir lá em casa. Brincadeira, irmão, brincadeira. Amém? Eu brinco muito, mas não se ofenda com as minhas brincadeiras, amém? Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor, do seu Deus, como costumava fazer. Olha para o seu irmão e diz assim, Daniel tinha janelas. Repete de novo para o seu irmão, fala bem alto. Daniel tinha janelas. E Ezequiel, Deus está falando, eu estou procurando um homem que se coloque na janela, mas eu não achei ninguém. Mas no livro de Daniel, Deus encontra esse homem chamado Daniel, que é acostumado a fazer isso, ele era acostumado a abrir janelas.
era um homem de comunicação com Deus, era um homem que entrava na posição onde Deus queria, era um homem que estava linkado e aberto para as comunicações de Deus. Por isso o texto diz que ele costumava fazer antes, ou seja, antes dele ser levado para o exílio, para o cativeiro da Babilônia, antes dele estar aí aonde ele está, ele tinha uma comunicação aberta, ele era um dos nobres e foi levado como escravo, e ele mesmo sendo nobre, alguém de muita importância, ele era um homem de Deus desde a sua juventude, desde a sua adolescência. Ele era um homem que abria comunicação, que falava com Deus, que tinha sempre uma janela. Ele sempre se colocava na janela e falava: e aí? Oi, tá tudo bem? Tudo. A gente vê à noite lá no culto. Beleza. Ele abria a janela, e aí quando ele é levado cativo para a Babilônia, a Bíblia diz que Deus começou a abençoar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas chega um momento, amado, que algo começa a acontecer, e Daniel então sabe o seguinte: olha, se eu continuar nessa questão de janela aberta com Deus, eu vou ter um problema. E o diabo quer fechar toda a sua comunicação com Deus, querido. E uma arma que ele está usando poderosamente é a nossa superatividade. E nós não estamos tendo tempo para falar com Deus mais. Então nós não conseguimos mais ler a Bíblia com qualidade, não conseguimos mais ter oração com qualidade, nós não conseguimos mais ter um tempo específico para Deus, nós não temos mais tempo para abrir janela. Para ir para a janela e falar: pai, eu não estou entendendo o que está acontecendo com meu filho. O que será que está acontecendo? O senhor pode me explicar? Porque Deus falou: eu preciso que alguém se coloque na janela. Quem está aqui? E aí Daniel vai para o seu quarto, e a Bíblia diz que lá em cima, fala para o seu irmão: janela sempre deve ficar no lugar de cima. Por que tem essa questão em cima? É porque você vai precisar subir o seu nível para falar com Deus. Chacoalha teu irmão e fala assim: Deus, você suba de nível. Não, fala mais alto, um grito de vitória. Fala assim: Deus, você suba de nível. Amém? Se a gente fosse falar só sobre essa questão de mudar de nível, irmão, e você vai pegar alguns homens que tinham um relacionamento com Deus, eles não eram tratados como pessoas comuns. Quando Satanás aparece no céu, Deus fala para ele sobre Jó e fala: você viu para lá na terra o meu servo Jó? Meu servo. Quando se trata de Abraão, Deus fala assim: eu não posso ocultar nada ao meu amigo Abraão, visto que ele vai anunciar a sua descendência quem eu sou. Porque Deus é um Deus do passado, do presente e do futuro. Deus sabia que Abraão ia anunciar a palavra para a sua geração. Fala assim para o seu irmão: Deus é um Deus que te conhece antes, durante e depois. Ou seja, Deus já sabe o que você passou, Deus sabe o que você está passando, mas Ele sabe onde você vai chegar. Você está vivo? Dá um glória a Deus no ouvido do seu irmão. Olha, tremendo, algumas coisas acontecem quando abrimos a janela, pelo menos 5 coisas. Fala bem alto para o seu irmão assim, ó, fala: luz. Amém? A primeira coisa que você vai receber quando você abre a janela, amado, é luz. Você está dormindo, a mulher vai lá, abre a janela, você fala: meu, fecha isso aí. Né? É luz. Fala assim para o seu irmão: luz tem a ver com conhecimento. Pastor, não estou entendendo, minha vida parece que entornou agora de um jeito que eu não estou entendendo mais nada. Filho, vai para o teu quarto e abre uma janela. A primeira coisa que você vai receber quando você começar a entrar nessa janela é luz, conhecimento do que está acontecendo. Então olhe para mim um pouquinho, presta atenção. Daniel estava indo bem, amado, estava prosperando, ele estava caminhando, o rei estava querendo colocar ele como líder de todo mundo.
Mas de repente vem uma perseguição, ele não sabe por quê, ele não sabe o que está acontecendo. As pessoas falaram: olha, cuidado, Daniel, vão querer lançar você na cova dos leões, foge! Ele falou: não, fica tranquilo, eu vou subir no meu quarto e abrir algumas janelas. Porque eu preciso saber o que está acontecendo. E aí Daniel vai lá para a janela e abre a janela, amém ou não? Abre a janela. Puf. De um lado o quarto do Daniel, do outro lado o céu. Você não entendeu, você não entendeu. De um lado, natural. Do outro lado da janela, sobrenatural. E aí Daniel chega lá e fala: o pai, aí o pai está fazendo uns negócios lá, olha para a janela e fala: fala aí, Dani, beleza? E pai tem intimidade, amém? Ô pai, é o seguinte, o senhor está sabendo aí de uns negócios de cova do leão, vou morrer na cova do leão, está sabendo? Pera um pouquinho aí. Ô filho, tem alguma coisa na agenda aí pro Dani lá, cova dos leões, morrer, tá pegando aí? Não, pai, não tem nada não. Ô Dani, não tem nada não, fica tranquilo. Você não foi programado para morrer em cova de leões não, fica tranquilo. Irmão, quando Daniel, aplauda bem forte a Jesus. Quando Daniel sai daí do seu quarto, ele volta para os amigos e fala: fica tranquilo. Deus falou que eu não vou morrer na cova dos leões. Pelo contrário, vou viver o sobrenatural. Porque aí acontece uma coisa: da janela Deus libera os anjos que vêm pelas portas. Fala para o seu irmão: quando você faz comunicação pela janela, Deus abre as portas da nova dimensão. Daniel saiu com uma verdade. Ou seja, qual verdade? Ele recebeu luz, ele recebeu conhecimento. E Deus falou: filho, é o seguinte, você não vai morrer aí não. É que eu vou promover você. Você vai ser líder de todo mundo aí. Você vai ser o cara por onde eu vou manifestar profeticamente de forma tremenda. E eles estão com inveja. O diabo quer te matar. Mas fica tranquilo, porque você não está sozinho. E quem criou os leões foi eu. Eles seguem o meu comando. Você está aqui, irmão? E aí Daniel saiu, amado, e continuou orando. Daniel foi para as covas dos leões. Deixa eu te falar uma coisa. Daniel não foi levado para a cova dos leões pelo pescoço, vamos, e ele: não, leão não, não quero. Não, porque ele já sabia o que ia acontecer lá dentro da cova antes de entrar. Sabe por que a gente fica desesperado, irmão, com as más notícias? Porque elas nos pegam de surpresa. Mas a Bíblia diz assim, que Deus não fará coisa alguma sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. Bom, se Deus não vai fazer nada na sua vida sem antes te falar, por que você não está ouvindo? Está sendo pego de surpresa. Por que nós estamos sendo pego de surpresa? Porque nós não estamos indo para a janela. Você está entendendo esse negócio de janela, né, irmão? Não vai chegar lá para o marido, uma marreta, vamos abrir mais uma janela aqui, e Deus falou, pá, 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 quebra tudo a parede, o marido endoida e acaba o casamento. Não é isso. Deixa eu explicar direito. E pode acontecer, irmão. A mulher já chega uma picareta. É hoje que Deus vai entrar aqui. Não, mas é de você subir no seu quarto. E a Bíblia, Jesus falou: olha, entra no seu quarto, hein? E fecha. E o seu pai em secreto te ouve. Irmão, olha para mim, 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 mira-me.
Como nós, os crentes, não estamos entendendo, então Deus começa a pegar cineasta, faz filme, e começa a fazer filme para ver se a gente se liga. Fez um desenho, tem um desenho chamado dos monstros lá. Monstros S.A. Abre uma porta e entra em outra dimensão do espírito. Pega a crônica de Nárnia, está todo mundo numa casinha, abre uma porta de um armário, entra em outra dimensão do espírito. E Deus está falando assim: ei, vocês estão atribuindo isso ao diabo, vocês não querem entrar? O diabo está fazendo isso, levando para o mundo espiritual dele. Mas eu estou falando, eu tenho uma janela, e eu quero que você venha. Deus está falando: ei, querido, põe a cabeça na janela para você dar uma olhada em outra dimensão. Porque nós estamos vivendo dentro de um mundo, irmão, onde nós somos praticamente cativos desse mundo. Recebemos todo tipo de informação negativa, coisas, morte, destruição, catástrofe, só isso. A gente fica apavorado. E Deus está falando: eu procuro alguém que entre na janela. Abra a janela, entra aí, para você receber uma outra informação e vai mudar a tua história. Chacoalha teu irmão e fala assim: Deus vai te dar luz. Então a primeira coisa que a gente recebe, e Daniel recebeu quando abriu a janela, diga bem alto assim, luz, mais alto, luz, revelação, visão, nova dimensão e governo. Mais alto todo mundo, vai lá, luz, revelação, visão, nova dimensão e governo. Vai, só vocês bem alto, vai lá. Mais alto, vai. Agora para nos ouvir lá em Miami, vai. Mais forte, vai. No ouvido do seu irmão bem alto, vai. Irmão, olha, é tremendo, porque agora, quando Daniel abre a janela e recebe luz, é conhecimento, ele conhece tudo que vai acontecer, então ele recebe o que? Uma revelação. Qual revelação? Peraí, eu estou indo para a cova dos leões, mas a revelação é o seguinte: depois disso aí, eu vou ter prosperidade. Ou seja, ó a revelação, eu estou indo para a cova dos leões, mas eu não estou indo sozinho não, Deus está indo comigo. Depois ele recebe o que? Visão. Qual é a visão? Depois que eu sair da cova dos leões, vai ter prosperidade sobre a minha vida. Dimensão, uma nova dimensão. Sabe o que é nova dimensão, irmão? Viver em nova dimensão é saber coisas que ninguém mais sabe. Chacoalha teu irmão e fala assim: a partir desse novo ano. Não, com fé, fala: a partir desse novo ano, Deus vai te revelar os segredos da tua vida. Eu só posso revelar segredos da vida do Mateus daquilo que eu sei sobre a vida dele. Mas normalmente o que eu sei sobre a vida dele é o que já aconteceu com ele. Você está aqui? Só que Deus já sabe o que já aconteceu com ele, o que está acontecendo com ele e o que ainda vai acontecer. Então os segredos que Deus vai revelar para você é o que ainda vai acontecer. Andar em nova dimensão. E aí vem uma coisa tremenda quando você está andando em nova dimensão. Porque você sabe uma coisa e ninguém sabe. Então você tem governo, ou seja, autoridade sobre aquele assunto. Você está aqui ou não? Quem está vivo? Sabe, amado, isso tudo vai nos levar a um crescimento muito grande. E quando a gente cresce, deixa eu te falar, quando a gente cresce, a gente percebe o seguinte: e aquilo que a gente tinha como grande quando a gente era pequeno, fica pequeno quando a gente fica grande. O Mateus estava me falando uma coisa interessante e me fez pensar sobre isso.
Ele falou, puxa pai, eu fui lá num parque e o senhor me levava quando a gente era pequeno, fui com a minha namoradinha lá, porque eu fui lá mostrar para ela a rampa que a gente descia de bicicleta, lembra? O senhor me colocava numa motinho e soltava, irmão, eu soltava ele na rampa e corria lá na frente para esperar ele, porque a motinha ia numa velocidade. Eu falei, Rose, se esse negócio apotar, o menino vai ser a doideira. E aí eu corria na frente, esperando, solta agora, Rose, aí soltava. Né? E ele falou, e aí eu fui lá no parque para mostrar para ela, e aí eu cheguei e andei para um lado, andei para o outro, ele falava, não sei onde está a rampa que meu pai trazia, gente. Ah, já sei, aí foi num lugarzinho lá, é aqui, ó. A menina falou, isso aí não é rampa, rapaz. Seu pai te soltava aí. Pelo amor de Deus, eu estava numa expectativa, achando que era um negócio radical. Mas cresceu, querido. Quando a gente é criança, irmão, tudo parece muito grande, muito difícil, muito perigoso, muito tudo. Mas quando você cresce, você vai no lugar e você fala, meu Deus, cadê a rampa? Mesmo assim, sempre vai ter um pai te esperando. Hoje a gente olha e fala assim, puxa, não oferecia perigo nenhum aquilo, né? Hoje não, o menino vai fazer 18 anos. Então Deus está te acompanhando naquilo e você parece que é uma loucura. Deus está falando, não tem medo de nada, isso aí não é nada. Mas o pai, tá bom, vou ficar lá na ponta esperando ele, né? Na ponta, o negócio desse tamanho. Para o pai, é seguro. Outra verdade, amado, quando você anda numa nova dimensão e sabe as coisas, foi uma experiência, a gente estava levando o apóstolo Eric para o Rio de Janeiro para a conferência lá, e a gente parou para almoçar. Paramos para almoçar num restaurante, aí estava lá as televisões passando o tape do jogo, né? Aqueles Globo Esporte mostrando o resultado. E aí estava falando lá, e Fluminense, não sei quem, e eu já tinha visto o resultado antes. Então eu estava com ele comendo, e a gente vendo o jogo, vendo os gols, e aí ele falava, agora vai fazer o gol, Josué, agora vai fazer. Eu falava, não vai fazer não. Aí o cara chutava fora. Ele olhava para mim, puxa vida. Aí, agora é falta, mas está muito longe, agora não vai dar para fazer. Eu falava, não, agora vai fazer. Aí, pá, fazia o gol. Ele falava, nossa, mas que coisa. E a gente conversando, e ele não sabia, ele estava pensando que o jogo era ao vivo ali, entendeu não? Só que eu já sabia do resultado. Então eu falei para ele assim, eu não falei para ele, eu já tinha visto. Então ele foi falando, eu falei, não, agora vai chutar fora, agora... né? E outra, quero te dizer o seguinte, quem vai ganhar é o outro time aí, o de Listrado. E aí termina lá, ganhou o Listrado. Aí ele falou, mas o que aconteceu? Como você sabia? Eu falei, não, eu já tinha visto o resultado antes. Você está aqui, não? Aí, porque ele é muito muito espiritual, tudo para ele é uma lição espiritual. Então, quando ele chegou no hotel, ele pensou em tudo aquilo que eu estava falando, e ele falou para mim assim, sabe de uma coisa? Quando você tem governo, quando você tem dimensão espiritual, você sabe antes o que vai acontecer. E aí ele falou, sabe qual era a nossa diferença ali na mesa? É que eu não sabia o que ia acontecer, qual era o resultado. Então eu gerava expectativa. Mas você já sabia qual era o resultado, então você já estava tranquilo. Sabe qual é a diferença entre nós e Deus? É que Deus já sabe o resultado final da tua vida. Por isso ele não se desespera como você se desespera. Mas Deus, amado, já está no controle. Ele já sabe o resultado final. Ele sabe que a partida vai ganhar e você vai ganhar. Ele sabe quando você vai vencer. Ele sabe quando o jogo dá difícil. Ele sabe todas as coisas. Então Deus vai fazer você chegar onde você tem que chegar. A nova dimensão que eu quero que você ande nessa igreja, amado, é essa. Eu já sei o que Deus vai fazer. Falaram para Eliseu assim, você não sabe, hoje o Senhor vai levar o teu Senhor de sobre a sua cabeça. Ele falava assim, fica tranquilo, eu já sei. Amado, você tem que saber o que Deus vai fazer com você nos próximos anos. Fala para o seu irmão, luz
De novo. Escreveram ali, né, irmão? Eu estou falando, esse povo de noite, está uma memória poderosa, rapaz. Ó, aleluia. Alguém abriu uma janela. Mas dentro disso, eu queria pegar um ponto dentro desses 5, é a visão. E a visão, amado, ela vai gerar algumas coisas para nós. Ela vai ser bem rápido. E tem 2 homens que nós vamos falar. Primeiro, a visão, os olhos abertos. Fala assim para o seu irmão, onde você recebe visão, teus olhos se abrem. Ô irmão, aí você começa a entrar numa outra coisa. Você começa a falar, puxa, peraí, ser crente é isso? Eu achava que estava bem sendo crente. Então a revelação, primeira coisa aí da visão, os olhos espirituais abertos. E olha que tremendo, a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. E a alma é onde está o centro do desejo, vontade e emoção. E aí a palavra diz, se os seus olhos forem bons, se suas janelas forem boas, todo o seu corpo terá luz. Mas se a sua janela for uma janela ruim, todo o seu corpo terá trevas. Então, peraí, tem uma janela e vai trazer luz, e tem uma janela e vai trazer trevas. E nós estamos falando de igreja. E a igreja de Cristo é um corpo, amém? Se é um corpo de Cristo, então é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O que é a igreja? Um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Porque nós todos, como igreja, nós temos muitas emoções. Vamos entrar em algo tremendo, conquistar algo que Deus mostrou para nós. Vamos ter faculdade, vamos ter escola, vamos ter orfanato, vamos ter rádio, vamos ter TV, vamos ter tudo, amado. Ó, que glória a Deus fraquinho, aleluia. Eu quero ver onde você fala assim, pastor, tem uma vaga para o meu filho lá na escola, Nova Terra? E a gente tem que falar, filha, você tem que esperar essa turma se formar agora no 3º ano, para sobrar vaga. Aí eles se formam aqui no básico, né? E vai para a faculdade. Faculdade Nova Terra. Os dizimistas vão ter desconto, é tranquilo. Então nós como igreja, nós vamos precisar entender o seguinte, amado. As nossas emoções, elas são motivadas por aquilo que nós vemos. Então, se janela vai trazer uma visão, eu preciso saber o seguinte, essa janela tem que ser uma janela espiritual boa. Porque ela vai ativar em mim as minhas emoções. É a janela da alma, onde está o desejo, vontade e emoções. Então, às vezes, nós vamos viver uma emoção por aquilo que nós estamos vendo, e se nós não estivermos vendo da maneira certa, as emoções são erradas. Deus quer que você conquiste muitas coisas, mas Ele não quer que você seja um ambicioso. Então, você tem que abrir a janela espiritual certa. Você está aqui, não? Segunda coisa, que a visão vai trazer uma nova dimensão espiritual. Ou seja, vamos andar sabendo antes o que Deus está falando. Por que você está tão seguro disso? Não, Deus falou, eu vou chegar lá. Mas você está vendo tudo à sua volta? Ei, querido, eu não vivo pelas circunstâncias, eu não vivo pelo que eu estou vendo, eu vejo por aquilo que eu creio. Deus já falou que eu vou chegar lá. É uma janela, amado, vai te dar uma nova dimensão. Terceira coisa dentro de visão, revela o tempo profético de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente abre a janela e a gente entra ali na janela para falar com Deus, Deus vai começar a te mostrar os tempos proféticos. Nós, nessa unção apostólica e governo, nós estamos ajudando tantos pastores no Brasil, fora do Brasil, e a gente vê pessoas que simplesmente estão num problema muito grande porque não entenderam o tempo profético. O Senhor dá uma palavra num culto profético, a pessoa só sai correndo pensando que é aquele momento de fazer. Aí casa com a pessoa errada. Não, Deus falou que eu tenho que casar. Deus me deu a palavra. Eis e te digo, é tua última chance. Ou tu casa, porque estou voltando há 30 anos, mais ou menos eu volto, e aí no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Você está aqui, irmão?
Aí a pessoa recebe uma palavra dessa e não espera o tempo, não consegue discernir o tempo, porque não tem visão. Ouviu, mas não tem visão, não tem janela aberta. E aí quantas pessoas estão dando passos errados, trocando de emprego na hora errada, trocando de marido na hora errada. E não pode trocar, né, irmão? Graças a Deus. Graças a Deus, senão já estava pego. Eu oro por ela, para Deus, Senhor, dá graça para ela. Né? Que ela não veja de fato aquilo eu sou. Amém? Hoje ela está bonita, não está? Hoje ela está loira do algodão. Toda de branco. Você está aqui, não? Vocês lembram da loira do algodão, né? Quem já ouviu falar da história da loira do algodão? Aparecia no banheiro das escolas. Era um fantasma. Quem lembra disso? Deixa eu ver se eu não estou sozinho. E na minha época, né? Os meninos falavam, não, vamos entrar lá pegar essa loira do algodão. Nunca aparecia no banheiro dos meninos, só no banheiro das meninas. Ela tinha algodão no olho, no nariz, e vinha toda de branco. Eu era tão feio, irmão, e a loira do algodão nunca foi atrás de mim. Ô menininho feio que eu era. Fala assim pro seu irmão, você precisa esperar os tempos de Deus. Então a visão vai te dar os tempos certos de Deus. Quarto, a visão vai alinhar o homem ao tempo profético de Deus. Ou seja, quando você começa a saber, a se alinhar, significa o seguinte, amado. Uma vez Daniel está lá na Babilônia e ele pega os escritos de Jeremias. Você está aqui? Ele pegou a palavra e começou a ver, e ele foi para Jeremias, ele descobriu o seguinte, que o cativeiro, o exílio ia durar 70 anos. E aí Daniel começou a olhar e fez as contas e chegou para Deus e falou o seguinte, já passou 70 anos, o Senhor disse do cativeiro, então vem, faz alguma coisa e tira a gente daqui. Porque ele descobriu que tinha uma palavra profética e tinha um tempo profético e tinha que se cumprir. E ele alinhou o tempo à palavra profética. E chegou à conclusão seguinte, o tempo do profético chegou. Mas como ele sabia isso? Porque ele conhecia a palavra. Tinha uma visão aberta. Então ele tinha a visão e chegou para Deus na janela e falou, ó, o Senhor precisa cumprir, porque já passou um tempinho dos 70 anos que o Senhor falou. Você pensa que Deus obrava com ele? Não, amado. O céu aplaudiu Daniel e falou, achamos um homem que está alinhado com a palavra. Agora nós não sabemos o que Deus falou para nós. Não sabemos quanto tempo vai durar, não sabemos quando começa, não sabemos o meio nem o final. E Deus está esperando alguém que conheça o que Ele está falando, para você poder chegar e falar, ó Senhor, o Senhor falou isso, e já está na hora do Senhor executar isso. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, querido. Mas o que acontece? Quando a gente não tem janela aberta, a gente não está alinhado. O profético só vai acontecer na tua vida e na minha vida quando nós estivermos alinhados. Você está aqui? E traz luz dos tempos proféticos de Deus. Ou seja, vem o conhecimento. Quando você tem visão aberta, você vai começar a conhecer coisas tremendas que Deus vai fazer na tua vida. Chacoalha teu irmão e fala assim, você comeu bastante no almoço, mas Deus vai fazer algo tremendo com você em nome de Jesus. Quem está aqui? Segundo homem agora, segundo homem, fala assim, Noé. Aleluia. Noé foi também um homem que abriu janelas. E o pastor Renato falou dele aqui no curso de intercessão. Noé abriu janela, né? E a janela de Noé praticamente aumentava uma dimensão espiritual. Gênesis capítulo 6, versículo 16. 8h30 a gente termina tudo para ir embora, tá bom? Farás na arca uma janela, lhes dará um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então Deus pegou Noé e falou para ele assim, olha, vai acabar o mundo da época. Vai vir um dilúvio, você vai construir uma arca. Pensa nisso aqui, ó. Vamos pensar, e nós todos fôssemos os animais de Noé, amém? Amém?
Olha o bicho. Eu não vou falar. Imagina aí. Alguém disse, você vai ser um gatinho. Mas vamos pensar assim, Noé entra... Eu sou Noé, amém? Mas vamos pensar assim, entrou na arca, amém, amado? Deus falou assim, vai vir uma chuva, vai durar 40 dias. A arca você deu todas as medidas e falou como ia ser feito. E falou assim, vai fechar tudo, não pode deixar nada, nenhuma frestinha, tem que fechar tudo, um betume, piche. Vai fechar tudo, não tem luz, não tem iluminação. No terceiro andar vai ter o primeiro andar, o segundo andar. No terceiro andar você vai pôr uma janela que cabe só a tua cabeça. Porque quando começar a chover, a água vai crescer, e se você não fizer do jeito que eu estou te falando, a arca vai encher de água. Então era tudo fechado, amado, com piche. Não dava para enxergar nada. O lado de dentro sem ventilação nenhuma. Um monte de bicho. A sujeira dos bichos. Tudo ali, aquele negócio terrível. 40 dias. Noé está ali com a mulher, as filhas, os genros, estão todos ali. E passa a primeira semana, está todo mundo feliz, beleza, nós estamos salvos do dilúvio. E aí, pai, começou a chuva? Não sei. Não dá para ver nada lá fora, não sei se começou. A arca começou a se mexer, então já começou a subir a água. Mas ninguém falava, amado, não dava para enxergar nada. Então tinha que fazer fogueira dentro da arca, luzinha artificial lá, né, de alguma coisa. Não é igual hoje. A gente está acostumado, porque a gente vê assim, os filmes de Noé. Quem já viu o filme de Noé, a Arca de Noé? Quem já viu? Né? Me parece legal, irmão. Aí vem um bichinho, uma namorada dele, oi, vamos. Entra a vaca e o vácuo. E vai ficando ali, tudo direitinho, né? Os bichos vão entrando, aí já tem o lugar certo. O Noé não tem trabalho nenhum. Aí o Noé, você vai ver onde ele vai dormir, tem uma suíte pro Noé, dentro da arca. Um camão legal, uma TV de LED. Amém? Para ver o Tatena, as águas do dilúvio não baixaram. Me ajuda aí! Eu juro, eu estou tentando ser diferente, irmão. Eu me esqueço, olha por mim, pastores. Eu preciso passar uma imagem de seriedade nessa igreja. Irmão, cheiro de fezes de animal o dia inteiro, ninguém enxergava nada. Pensa no Noé no escuro, irmão. Passando a mão, pensando que está passando a mão no rosto da mulher, é uma vaca. Oi, amor, tudo bem? Pelo amor de Deus, o que é isso? Irmão, sem comunicação do lado de fora, não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Aí ele se lembra, e tem uma janela. Quando ele está apavorado, saturado, não aguento mais isso, não aguento mais viver essa pressão, essa coisa terrível que eu estou vivendo aqui. Que ele vai para a janela, vai para o terceiro andar. Hoje é o terceiro dia da ressurreição. Primeiro dia morte, libertação espiritual e dia da ressurreição. Deus abriu uma janela no terceiro dia. No terceiro dia Deus abriu uma janela e permanece aberta para você. Você pode subir aí no terceiro andar e pôr a tua cabeça. Amado, a janela da arca só cabia a cabeça. Um côvado é 45 centímetros, é isso aqui. Aprendi com o Renato. Então Noé subia, colocava a cabeça para fora. Agora pensa, amado, não tem ventilação, ele põe a cabeça para fora. A primeira coisa que ele vai fazer é isso aqui, ó. Quando você está no sufoco, amado, sem fôlego mais de vida, porque você está aprisionado, sobe na janela, põe a cabeça na outra dimensão, na dimensão do Espírito, e você vai receber o fôlego de vida de Deus de novo, para você poder aguentar o tempo necessário. Noé voltava para baixo, os filhos falavam, e aí pai? Como? Porque ele voltava com uma nova
visão. Aí, olha que tremendo. Nós precisamos compreender uma coisa, amado. Deus ainda é soberano sobre tudo. E quando Noé ia para esse lugar, chega uma hora que ele vai fazer algumas orações. Ele faz 2 orações, que tem 2 significados importantes. Primeiro, a primeira oração é de alguém que não está debaixo do princípio de soberania, ou seja, Deus controla tudo. E aí ele solta um corvo. Ele vai lá na janela e solta um corvo da arca. O corvo se alimenta de carne. Então o corvo representa a oração da nossa carne, da nossa vontade. Ou seja, qual era a vontade de Noé? Deus, eu não aguento mais sair daqui. Só tem cocô aqui. Está ruim demais aqui. Eu quero sair com a minha família daqui. Tudo bem, eu nem sei mais quanto tempo faz. Se é 10 dias, se é 20 dias. Não era como hoje, amado, você aperta um botão, já está data, dia e hora. Não, o cara não sabia. Ele foi ficando agoniado. Você já passou por isso na sua vida? Em uma situação que você não aguenta mais, você quer sair, você vai ficando agoniado. Você fala, meu Deus, eu tenho que sair daqui. Amado, vai para a janela. Noé, então, na sua vontade absoluta de querer que as coisas mudem, ele solta um corvo. O que é corvo? Oração da carne. E começa a falar. Às vezes nós estamos assim, irmão, nós queremos que Deus mude as coisas na nossa vida por causa da nossa própria vontade, a nossa carne grita. Então a gente começa, Deus, eu não aguento mais, muda isso, Senhor, muda isso, Senhor, muda isso, Senhor, muda isso. E a sua oração não tem resposta. Amado, quando Noé soltou o corvo foi embora e não voltou mais. Porque o corvo é ruim? Não, amado, é a oração da carne. A oração da nossa carne não tem resposta. Você sabia que Jesus fez uma oração na carne? Puxa, pastor, olha, vai falar mal de Jesus? Jesus fez uma oração na carne. O que é carne, irmão? Nossa vontade. Jesus está no Getsemane, ele vai orar, e ele fala para os discípulos, espera aqui, que eu vou falar com o Pai e já volto, não dorme não. Ele vai lá e fala assim, Pai, passa de mim esse cálice. E fica esperando a resposta, não tem resposta. Ele volta para os discípulos, os caras estão dormindo, ele fala, ora por mim, a coisa está feia, eu vou morrer, me ajuda aí, eu vou ver se o Pai muda a situação, que eu não quero morrer não, segura aí. Aí volta lá, aí, Pai, passa de mim esse cálice. Não tem resposta. Ele volta lá e fala, gente, ora por mim, não dorme não, eu já volto. Ele vai lá de novo a terceira vez, ele fala assim, Pai, passa de mim esse cálice. E ficou esperando. E não teve resposta. 3 vezes ele orou. E aí ele falou, então seja feita a tua vontade, não a minha. Então essa oração que Jesus estava fazendo sem resposta, é porque Jesus estava fazendo uma oração na carne. Aí Jesus volta, amado, e fala para os discípulos assim, agora não precisa dormir mais, vamos embora, eu já sei a resposta. Porque para um judeu, quando ele ora 3 vezes e não tem resposta, a resposta é não. Agora presta atenção, por que Jesus sabia que a resposta era não? Porque Jesus sabia da soberania de Deus. E aí ele se lembrou o seguinte, que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, presta atenção, amado, no plano de Deus, a morte de Jesus já estava certa. No mundo do Espírito, ele já estava morto. Então, quando ele está no mundo físico e vai pedir para Deus, me muda isso, Deus não pode responder que sim, porque já está decidido. Amado, tua vida e a minha vida já está decidida para a vitória. Chacoalha teu irmão e fala assim, as coisas na tua vida já estão decididas. Qual a diferença de Jesus para nós? É que ele sabia. Mesmo sabendo, ele fez uma oração na carne. Ele queria a vontade dele, e Deus falou, não posso cumprir a tua vontade, porque a tua vontade vai fazer com que toda a humanidade se perca, então não posso. Eu tenho que ir com você até o final, porque depois que você morrer, todo mundo vai ser salvo.
Ou seja, depois que você passar o que você está passando, irmão, você não tem noção de quantas pessoas você vai tirar da situação que você está vivendo. Ah, se você tivesse vivo, você tinha dado um glória a Deus bem alto. Aí olha que tremendo, Noé faz a outra oração. A oração, ele solta a pomba. A pomba é a segunda oração nossa. A pomba, amado, representa o Espírito Santo. Você está aqui? A pomba representa alguém que está vivendo uma vida debaixo da soberania de Deus. E aí é uma oração que é gerada pelo Espírito Santo. Ele solta a pomba vai e volta. Ou seja, toda oração que o Espírito Santo dirige tem resposta para a tua vida. Toda oração que o Espírito Santo vai lá em Deus e fala com Deus. E Jesus falou, o Espírito Santo não vai fazer nada que dele mesmo. Ele vai só fazer e falar aquilo que ele ouvir. Então quando o Espírito Santo sai da tua vida e sobe lá, levando as nossas orações, ele recebe, peraí, Espírito Santo, Jesus falando com ele, volta lá para o Josué e diz, isso aí é assim, assim, assim e assim. Vai lá e diz para aquela pessoa lá na casa dela que é assim, assim, assim e assim. Vai para aquele empresário que está apavorado lá e diz para ele, é assim, assim, assim e assim. Ou seja, tem resposta. Porque não é a tua alma que está gritando. Ou seja, você está tranquilo porque você está numa janela, você tem comunicação com Deus. Então o Espírito Santo vai poder interceder por você. E olha que tremendo, porque a pomba quando volta traz uma folha de oliveira. Não podia ser qualquer árvore, irmão? Hein, mestre? Podia ou não? Podia ser qualquer árvore. Mas Deus fez a pomba pegar uma folha de oliveira, que produz azeitona. E produz da azeitona o azeite. E o azeite é símbolo da unção do Espírito Santo. Ou seja, a nossa oração na dimensão da soberania de Deus vai te trazer uma resposta e uma unção nova do Espírito Santo para fazer você avançar. E uma das coisas primeira que a unção do Espírito Santo faz é quebrar o jugo. Se você for para a palavra, você vai ver que a unção serve para quebrar o jugo. Amado, pensa, todo jugo que você está vivendo de pressão, de culpa, de condenação. Quando você faz uma oração do Espírito, essa oração volta e a primeira coisa que vai fazer é quebrar teu jugo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está vivo? Fala para o seu irmãozinho assim, põe a cabeça na janela. Não, fala bem alto, fala, põe a cabeça na janela. Você está aqui? E a arca tem a ver com a nossa igreja. A arca tem a ver com a nossa família. A arca é o lugar, amado. Terceiro homem e último. Quem está vivo? Eliseu. Fala assim, janelas para a vitória. Não, fala bem alto, fala assim, janelas para a vitória. Chacoalha teu irmão, fala janelas para a vitória. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha. Ele tomou um arco e flecha e disse ao rei de Israel, retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Disse mais Eliseu, atira, e ele atirou. Prosseguiu, flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios e em Afeca até os consumir. Você está aqui, irmão? O cara está morrendo, é o melhor profeta da época, tinha superado Elias em 2 vezes mais, em tudo que Elias fez, Eliseu fez. Elias era reconhecido pai de Israel, pai espiritual, e agora Eliseu é reconhecido pai espiritual de Israel. E quando ele está morrendo, ele estava doente. Você está aqui, irmão? Alô?
E você entende, ó, para de reclamar de doença. Ah, olha, mas não é crente? Olha, crente com dor de cabeça. Ah. Nós estamos falando do Eliseu, amado. E a Bíblia está dizendo que ele estava padecendo da enfermidade, que ele morreu de doença. Eu não estou falando que a gente tem que aceitar as doenças, amém? Quem entendeu? Vamos repreender, vamos correr atrás de cura. Mas eu estou falando em muitos crentes, amados, falam assim, mas não era de guerra espiritual, ele está doente. Amiga, mas a mulher não era cheia da unção, não puxava a espada. E a gente começa a pensar que só porque a gente é crente de guerra espiritual, a gente não pode ficar doente. Recebe essa visão aí, irmão. Não é para aceitar a doença, mas é para entender o seguinte, olha, todas as coisas estão no controle dele. Aí o rei vai lá para o Eliseu, que está morrendo. E ele faz assim, ó, ele fala, meu pai, meu pai. O rei reconhecendo a unção profética como a autoridade espiritual. O que é paternidade? A autoridade espiritual sobre. E aí ele reconhece uma outra coisa, ele diz, carros de fogo e carros de Israel. Quando ele está falando isso, o rei, ele está se referindo à força motriz da guerra de Israel, ou seja, a força bélica de Israel, era Eliseu. Por isso ele está falando carros de fogo e carros de Israel, porque eram os carros da guerra que ele usava, era a arma de batalha. Então ele está reconhecendo no profeta o seguinte, a minha força de guerra é a minha cobertura espiritual. Porque Eliseu tinha a janela aberta. Eliseu sabia o que ia acontecer antes, amado. As pessoas iriam fazer guerra contra os reis de Israel. E de repente alguém falava. Eliseu sabia no quarto, na hora de dormir. O rei estava lá do outro lado fazendo um plano de guerra para destruir Israel. E Deus revelava para Eliseu no quarto dele. Eliseu estava no quarto, veio uma visão. Eliseu, oi pai. Chamou na janela, fala aí. Beleza? O que está acontecendo? Eu ia dormir, né, pai? Mas fala aí. Então, vão matar o rei de Israel na rua tal, do lado tal. Se liga, avisa eles. Tá bom, pegava o iPhone. Alô? Ó, não vai por esse caminho, tem uma cilada contra vocês. Você está aqui, irmão. Eliseu, nós estamos falando de um cara que tinha uma janela aberta com Deus 24 horas. Então, antes de ir para a guerra, esse homem vai lá para consultar Eliseu, talvez pela última vez. E a Bíblia diz que Eliseu falou para o homem assim, ei, abre a janela. Ei, amado, está na hora da gente começar a abrir as nossas janelas. Imagina, você vai pedir um segredo de guerra, o cara fala para você, abre a janela. O rei, amado, foi lá e abriu. Eliseu pensou o quê como pai espiritual? Esse cara está na mesma visão que eu. Pô, ele foi lá e abriu a janela? Pega arco e flecha, pegou. Prepara o arco e flecha, preparou. Põe a flecha aí, pôs. Põe a sua mão sobre a minha mão aqui, vamos lançar junto essa flecha. E abriu a janela e lançou. E Eliseu disse, flecha da vitória. Flecha do livramento do Senhor. Hoje o Senhor vai consumir os teus inimigos. Hoje o Senhor consumiu os teus inimigos. Ele disse, amado, o profeta disse, o Eliseu disse para o rei, hoje, porque você abriu a janela, hoje, o Senhor consumiu os teus inimigos. E agora, eu te dar uma coisa só para a gente orar. Fala bem alto para o seu irmão, o poder da paternidade. Não, fala bem alto. O poder da paternidade espiritual só tem efeito se o filho vive na mesma dimensão espiritual do pai. Ou seja, se o filho vive na mesma dimensão espiritual do pai, aí tem efeito.
Olha o que acontece com esse rei. Eliseu entendeu, pois esse cara abriu a janela e está na mesma visão. Aí o Eliseu falou, então vai agora e manda ver. Ele pega a flecha e atira. Primeira flecha para o chão, segunda flecha para o chão e terceira flecha para o chão e para. A Bíblia diz que o rei atirou 3 vezes no chão e parou. Eliseu se indignou, irmão. O pai olhou e falou, era para você determinar a vitória. Ou seja, eu estou pensando, você está na mesma visão que eu. Quando você abriu a janela, eu já vi a vitória. Pelo menos 5 ou 6 vezes era para você atirar. Mas como eu pensei, você estava vendo na mesma dimensão que eu te dei a direção da primeira flecha. E eu te falei que Deus ia estar consumindo hoje. E eu sabia o seguinte, pelo menos 5 ou 6 vezes, se você atirar a flecha, você extermina teu inimigo. Você atirou só 3 vezes. E porque você atirou só 3 vezes, você vai ter só 3 tempos de vitória. Você está aqui, querido? Então não adianta eu receber uma revelação de Deus e tentar passar para você e você não receber na mesma dimensão. Você vai até ter algumas vitórias, mas vai parar. Nós vamos ter alguns momentos de alegria, mas vai parar, porque você não está na mesma visão. Então Deus quer pegar você e levar junto. Nós temos que subir junto na janela. Nós temos que começar a entrar juntos e ver a mesma coisa. Botar a cabeça e ver uma nova dimensão de Deus. Ver uma nova dimensão do céu sobre a nossa vida. Deus está falando para nós nessa noite, olha, eu pus uma janela e eu estou procurando alguém que se coloque na janela e eu não encontrei ninguém no passado, eu preciso encontrar alguém no presente hoje. Por que Deus nos quer aí, amado? Porque Ele quer nos revelar. Você anda em outra dimensão. Se você pegar Eliseu e Geazi, você vai descobrir que Eliseu está ali, esses reis, ele revelava o segredo, mandou prender ele. Ele vai para ser preso, uma multidão de soldados vem para prender Eliseu, irmão. E aí o moço, Geazi, sai e fala assim, meu Deus, meu pai, está tudo cercado, nós vamos ser presos, nós vamos ser mortos. E aí Eliseu sai e fala assim, deixa eu ver, o que está acontecendo? Não, é tranquilo. Como tranquilo, nós vamos ser presos. E aí Eliseu fala assim, Senhor, abre os olhos do moço para ele ver. E olho é o quê? Janela. E aí o homem recebe uma visão. A janela espiritual, que para Eliseu já estava aberta, abre-se para o moço. E ele olha e vê um exército de fogo em volta de todo mundo. Quando ele vê o mundo espiritual, ele fica tranquilo. Você está aqui, irmão? Mas precisamos estar na mesma visão. Sabe onde esse Geazi não andou na mesma visão? E a Bíblia diz que por não andar na mesma visão, sabe o que aconteceu com ele? Ficou leproso. Porque quando Naamã vai para ser curado, levou o dinheiro para Eliseu, e Eliseu falou, fica tranquilo, o Senhor é a minha fonte. Eu não preciso do seu dinheiro. Eliseu disse para Naamã, Naamã, pega o teu ouro, fica com você, eu não preciso disso. Deus é o meu sustento. Geazi correu e foi lá e pegou o ouro para ele. E na hora que ele fez isso, ele mostrou o seguinte, eu estou andando numa visão diferente do Pai. E aí a lepra veio sobre ele. Irmão, ele não morreu imediatamente da lepra, porque se você estudar a Bíblia, você vai descobrir no capítulo 8, que quando o rei vai restituir aquela mulher rica, ele manda chamar Geazi. Geazi está ali diante do homem falando com ele o que Eliseu fez. É o mesmo homem. O que eu estou te mostrando nesse texto para a gente terminar? Às vezes nós temos pessoas que estão experimentando o sobrenatural de Deus, mas não estão entrando para viver nessa dimensão. Você está aqui? Então essa noite é noite de abrir janela. Deus vai te dar janelas abertas. Porque a janela vai te dar uma comunicação. E quando você tem essa comunicação perfeita, Deus te abre portas. Porta te leva a outra dimensão. Fecha teus olhos um pouquinho. A ceia dessa noite é a ceia de uma nova dimensão no Espírito.
Você consegue fechar teus olhos? Eu quero orar com você nessa noite. Tome essa ceia nessa noite tendo certeza de o seguinte: Jesus lá na cruz abriu uma janela, uma linha de comunicação espiritual, onde Ele quer te revelar coisas e ninguém sabe, onde Ele quer te revelar coisas sobre a tua vida, tua família, teus negócios, tua saúde, teu futuro. Por que não? Ele falou do futuro das pessoas para muita gente. Ele chegou para Zacarias e falou: seu filho João Batista será cheio do Espírito Santo desde o ventre, e ele vai preparar o caminho do Messias. Será grande. São janelas, amados. Comunicação espiritual. Fale com Deus nessa noite. Fecha teus olhos. Pai, nessa noite, há um grupo aqui nesta noite, onde adoramos o Teu nome, te servimos, ouvimos a Tua palavra. O Senhor tem um propósito tão grande com essa igreja, com esse ministério, com essas famílias que estão aqui. E nós precisamos ter uma janela de comunicação com o Senhor. Dê uma experiência nessa semana a essas pessoas. Quando eles entrarem no seu quarto para orar, envie um anjo lá, uma aparição mesmo de um anjo. Eles vejam, que eles toquem, que eles sintam, que eles ouçam, para eles entenderem que isso que nós estamos falando é real. Há um mundo paralelo do Espírito de Deus para nos servir, para estar conosco. Coloca, Senhor, essa unção e essa graça sobre o Teu povo nessa noite. Nós entregamos a ceia na Tua mão, o pão e o suco de uva que representa o Teu sangue, e o pão que representa o Teu corpo. Nova aliança, novo caminho a essa nova dimensão. Em nome de Jesus, nos dá uma experiência nessa noite. Quando chegar até você o pão, pegue e coma, pegue o suco e beba, e entre na presença de Deus e forma uma comunicação com Ele nessa noite. E confia nele, e Ele tudo fará. Confia em Deus. Em nome de Jesus, podem servir. Entre na presença do Senhor. Mesmo sendo assim, pobre e pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o teu amor é tão grande, incondicional.
os cultos realizados às quinta-feiras, às 20 horas, e aos domingos, 9 da manhã e às 18 horas. E você vai receber o impacto de Vitória. Igreja Apostólica Nova Terra, Avenida Paulo Aires, número 520, em Taboão da Serra. Rádio ICB Web Nova Terra. Rádio ICB. Através do encantamento. O encantamento tem sido uma linha de controle satânico. A Bíblia fala, amado, de mundo espiritual. E João em Apocalipse diz que ele viu uma nova Jerusalém, que descia do céu.